Olá galera, tudo bom? Graça e paz, a paz do Senhor. Tá fazendo muito calor e eu tava aqui esquentando mais a minha cabeça, né? Tentando pensar qual o tema do próximo vídeo. Aí eu pedi lá a ajuda do meu amigo Cleverson e ele falou para mim falar sobre os maiores ensinamentos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Então vai aí, os maiores ensinamentos de Jesus, top 5, é 5. Eu acho que 5 é 5, né? Então, top 5, os maiores ensinamentos de Jesus. Mas, antes da gente começar, dê lá o seu like. Se você gostar, faz assim. Se você não gostar, pode deixar o dislike também, né? Fazer o quê? Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar ou ninguém vai gostar, não sei. Mas se você gostar, deixa o seu like. E se você não gostar, pode deixar o seu dislike. E deixa lá também, comenta a sugestão de um vídeo que você gostaria que eu gravasse, alguma curiosidade bíblica, por exemplo. Vou estar lá esperando seu comentário. Mas vamos ao que interessa. Em quinto lugar, não pode ficar de fora, é um ensinamento tremendo, poderoso e que eu e você precisamos ler e reler todos os dias para saber se estamos fazendo da maneira correta, se chama oração. Na vida do cristão não pode faltar oração. E nesse top 5 tinha que estar nessa lista. Por quê? Porque Jesus, ele nos ensinava a orar. Ele nos ensinando ali os seus discípulos a orar. Muitas vezes nós falamos, né, que não sabemos orar. Eu mesmo já falei muito isso, eu ouço muitas pessoas falando isso, mas a Bíblia nos ensina a orar. Então, e muitas vezes pessoas que já estão velhas na igreja, mesmo assim não sabem orar, porque a oração é totalmente contraditória àquilo que Jesus nos ensinou lá em Mateus. E por que essa oração ela é poderosa? Porque Jesus, ele já começa no versículo 8 de Mateus capítulo 6. Não precisa ficar pedindo para o Pai o que você precisa na sua oração toda hora e o tempo todo, porque ele já sabe o que você precisa. Olha lá no versículo 8, está escrito. Então, não que você não possa pedir a Deus o que você quer. Porém, quando Jesus ele nos ensina a orar, ele fala que primeiro nós devemos engrandecer a Deus. Nós devemos colocar Deus no centro. E quando nós colocamos Deus no centro, tem que ser no centro de tudo. E não só no centro disso ou no centro daquilo. Ele tem que estar no centro de tudo, inclusive da nossa oração. Assim como ninguém gosta que pessoas se aproximem ou vá falar com você só para te pedir alguma coisa, Deus também não gosta. Então, se você vai orar, fala para Deus o quanto você ama Ele. Faça uma declaração de amor para Deus. Fala para Deus quem Ele é. Pai nosso, quem estais no céu, santificado é o Teu nome. É o Teu nome, que venha o Teu reino. O Teu reino sobre a minha vida, assim na terra como no céu. Então faça a oração e fale do amor de Deus, fale da grandeza de Deus. Ele já sabe de tudo isso, mas ele quer ouvir a criatura exaltar o Criador. Então esse foi um grande ensinamento de Jesus. E nessa mesma oração, uma coisa que eu acho incrível, Jesus ele termina dizendo assim, que para Deus perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, ou seja, e ele fala da seguinte forma: se nós não perdoamos quem nos deve, Deus também não nos perdoará. Então, por isso que a oração de Jesus está no quinto lugar. Então, agora vamos para o quarto lugar. Agora o número 4, é isso aí, o número 4. Pois é, o número 4, ele fala sobre as preocupações da vida. Preocupações da vida, é isso aí. E eu acho que esse número 4 é uma coisa que é difícil de cumprir, né? Porque ninguém consegue viver despreocupado com a vida. E exatamente lá no Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 a seguir, Jesus ele nos ensina sobre as preocupações da vida. Agora, quem é que não vive preocupado? Pois é, exatamente por isso que ele se preocupou em nos ensinar sobre preocupação. Porque preocupação tira a paz, preocupação nos faz duvidar do poder de Deus sobre a nossa vida. Então, lá em Mateus nos ensina, fala sobre por que vocês andam inquietos, por que vocês andam ansiosos, por que vocês se preocupam tanto com o amanhã, esquecendo de viver o hoje. Então, ele cita até sobre os lírios do campo, que hoje vive e amanhã é lançado no fogo, e que Deus tem mais amor a nós do que a eles. Então, se Deus cuida tanto assim das plantas e da natureza, Ele não cuidará também de vós?
Então, e ele ainda completa dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestia tão bem quanto os lírios do campo. Então ele nos ensina sobre as preocupações. Pare de se preocupar com o amanhã e viva o hoje. Não que você tem que viver o hoje desnorteadamente, ou com cabeça na lua, ou inconsequentemente, mas vivendo hoje no sentido de cuidar do agora, porque já basta a cada dia o seu mal. Então esse é o número 4, as preocupações da vida. Coloque toda a tua ansiedade no Senhor. Coloque todas as suas preocupações no Senhor, que Ele cuidará de você. Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas é porque eu quero terminar o vídeo rápido. Eu não quero que fique um vídeo muito grande. Então vamos para o número 3. O número 3 também é algo incrível, que nós vemos muitas pessoas fazendo bem, porém, né, querendo alguma recompensa por isso, querendo ser reconhecido, querendo status. Então, o grande ensinamento de Jesus que está aqui listado no número 3 é fazer o bem sem buscar reconhecimento. E você vai encontrar ele falar sobre isso lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. E Jesus ele começa ali falando sobre não deixe que toquem trombetas diante de você. Quando você for fazer o bem, que faça simplesmente o bem, que não fique olhando para que as pessoas vão ver aquilo que você está fazendo. E muitas vezes nós queremos fazer o bem, porém queremos que vejam o que nós estamos fazendo. Então as melhores coisas da vida, o melhor bem que nós fazemos é quando ninguém está vendo. Então, se você está fazendo algo e está sofrendo porque ninguém está reconhecendo isso, não se preocupe, Jesus ele vai reconhecer o teu valor, ele vai te dar o galardão. Quando Jesus ele vai nos ensinar sobre fazer o bem sem buscar reconhecimento, ele nos diz, quando você fizer o bem, não faça com que toque trombetas diante de você, ou seja, não faça com que as pessoas te aplaudam, não busque aplausos pelo que você fez, porque você também não fez mais do que a sua obrigação, né? Fazer o bem é a nossa obrigação, é assim como ter caráter. Ter caráter não é uma qualidade, é uma obrigação. Assim também é que Jesus quis nos ensinar, que fazer o bem é uma obrigação. Então, e aí, já fez o bem hoje? Então vamos para o número 2. Número 2. A persistência. Lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, já começa dizendo, Jesus falando assim, e a Bíblia nos fala, e contou-lhe uma parábola de orar sempre e nunca desistir. E nessa história ele conta a parábola de uma viúva que tinha uma pendência para resolver, e que o rei daquela época era um rei ímpio, um rei que não tinha o menor temor a Deus. Porém, essa viúva insistia que o rei resolvesse a sua causa. E o rei falava, eu não tenho temor nenhum a Deus, mas eu vou resolver a causa dessa mulher para que ela pare de me importunar, para que ela pare de me importunar. Então ele vai lá e resolve a causa dessa mulher. Então Jesus ele usa essa situação para nos falar que se até umas pessoas ímpias elas usam de benevolência, se até as pessoas sem temor nenhum, sem amor nenhum no coração, elas podem usar de bondade, imagine a Deus que é o próprio amor. Então persista na oração. Quando Jesus ele nos contou essa parábola, ele quis dizer para nós orarmos sempre e não desistirmos. Leia lá Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, que você vai ficar maravilhado. Aliás, leia todas as referências que eu estou dando aqui. Então, Lucas no capítulo 1, no capítulo 18, ali, a partir do verso 1, Jesus ele vai falar que nós devemos persistir, devemos insistir e não devemos desistir só porque encontramos dificuldades no meio do caminho. Então, se você está com alguma causa, se você está com alguma coisa, se você tem algum problema na sua vida e está pensando em desistir, leia Lucas capítulo 18, versículo 1 e veja o que Jesus diz para você através desta história. Amém? Glória a Deus! Vamos para o primeiro. Do top 5, agora vamos para o primeiro grande ensinamento de Jesus, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 12. É isso aí, capítulo 15, versículo 12, que diz assim, e o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros como eu vos amei.
olha a sabedoria falando. Como é que Jesus nos amou? Ele morreu. Como é que Jesus nos amou? Ele sofreu. Como é que Jesus nos amou? Ele continuou chamando de amigo quem traiu ele. Porque o mau caratismo de Judas não mudou o caráter de Jesus. E muitas vezes é isso que acontece. O mau caráter da outra pessoa acaba mudando o nosso caráter. Porque a pessoa ela nos ofende e nós queremos dar na mesma moeda. E Jesus ele nos ensinou, ameis uns aos outros como eu vos amei. Então como é que ele nos amou? Ele sofreu, ele padeceu, ele se entregou na cruz, ele morreu. Será que nós temos coragem de morrer pelo outro? Então ele falou isso, ameis uns aos outros, como ele nos amou. Se ele tivesse falado assim, ameis uns aos outros, simplesmente, nós iríamos amar do jeito que nós queremos amar. Porque às vezes nós limitamos o nosso amor, né? Às vezes nós queremos regrar o amor. E Jesus ele não falou simplesmente ameis uns aos outros, porque ele sabe que o ser humano é perverso. Ele sabe que muitas vezes nós distorcemos o que ele fala. Então ele falou, como eu vos amei. Então não tem como distorcer, né? Aí já ele pegou pesado, porque como ele diz, como eu vos amei, quando ele diz isso, ele não tem como distorcer isso. Então temos que amar uns aos outros como ele nos amou. E o que ele fez? Ele cuidou, ele protegeu, ele sarou feridas, ele se entregou, ele viu pessoas doentes, curou, ele se compadeceu. Ele viu Marta e Maria chorando pelo irmão que morreu e chorou também. Então é isso que nós devemos fazer, amar uns aos outros, cuidar um dos outros, proteger uns aos outros, porque isso é o verdadeiro amor. Porque João, o apóstolo do amor, lá ele diz, né, que Deus é amor. Então nós que dizemos que amamos a Deus e desprezamos o nosso irmão, nós somos mentirosos, porque se nós não conseguimos amar quem nós estamos vendo, imagine a Deus a quem a gente não vê. Então a gente não consegue ver a Deus, como é que a gente vai amar Ele? Se eu não consigo amar um ser humano que está sofrendo do meu lado, se eu não consigo estender a mão para alguém que está precisando de ajuda, que está aqui na minha frente. É isso que Deus falou. Se você me ama, então cuida uns dos outros, como eu estou cuidando de você. Então é isso aí. Comenta aqui. Qual é o ensinamento de Jesus que você gosta e que você acha que faltou aqui? Com certeza eu vou concordar com você, né? Porque querer resumir os ensinamentos de Jesus em apenas 5 não tem como. Então eu coloquei 5 para poder o vídeo ficar pequeno, porque Jesus ele tinha grandes ensinamentos que se fôssemos falar de todos eles levaria horas, até dias, porque é muita coisa. E ainda assim, então se você gosta de um ensinamento de Jesus e que não está nessa lista, comenta aqui, fale e dê também sugestão de vídeo. E se você assistiu esse vídeo até o final e gostou, dê o seu like. Se você não gostou e quiser dar um dislike, fique à vontade também, né? Fazer o quê? Mas enfim, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe, curta e que você possa ter aprendido alguma coisa com esse vídeo, assim como eu também tenho aprendido muito com a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos buscar a Deus todos os dias e buscar viver de acordo com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque se queremos ser abençoados, temos que estar pautados na palavra. Então, se você está passando por alguma situação difícil, leia, medite nessas referências que eu dei aqui, que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima. Glória a Deus, aleluia!